Hoje eu quero falar com você que é pai e mãe, até porque eu também sou pai. Sou pai de uma linda menina de 2 anos de idade. E essa semana a minha esposa ela foi ao mercado e ela falou que viu uma cena, né, um pouco complicada, e ela compartilhou comigo. O interessante é que depois que nós nos tornamos pais, a nossa cabeça muda para muita coisa, para muita coisa. A gente começa a perceber coisas que antes não percebia, a gente engole muita coisa que a gente falava sobre outros pais. Isso é bem interessante, a gente muda bastante. Mas ela falou que ela viu uma mãe, ela estava com um filho de 2 ou 3 anos aproximadamente, e o menino, não sei, ele deveria estar com fome ou não, mas ele estava bem agitado, segundo a minha esposa. E aí ele começou a manifestar aquele comportamento que chamam de birra. E a mãe ficou extremamente irada. Essa é a palavra, irada. Ela pegou o menino de um jeito, né, bem forte, bem agressivo, e disse a seguinte frase, segundo minha esposa: "Em casa você me paga". Essa foi a frase: "Em casa você me paga". E isso me fez lembrar de um trecho do livro Doze Regras para a Vida. Eu até separei aqui, esse daqui é o livro. Se você não leu esse livro, recomendo. É um livro excelente. O trecho que eu quero ler para você está no capítulo 5. E esse capítulo é sensacional. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Esse é o capítulo. Mas o trecho que eu quero ler, e eu quero que você se atente nisso, você pai, você mãe, é o seguinte. Para esse negócio aqui tá mexendo. O trecho é o seguinte: os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos, arrogantes, ressentidos, irritados e traiçoeiros. Pouquíssimas pessoas planejam conscientemente fazer um péssimo trabalho como pais ou mães, mas uma criação ruim acontece o tempo todo. Isso daqui, na época que eu li, foi sensacional. Por quê? Ah, nenhum pai, e aqui eu tô falando sobre pais e mães, nenhum pai, nenhuma mãe planeja uma educação ruim para os filhos. Mas pode ser que a gente esteja construindo exatamente isso. Esse vídeo aqui, eu quero deixar bem claro, não é um livro, não é um filme. Nossa, um livro, filme, tanta coisa na cabeça agora. Não é um vídeo educativo. Não é um tipo de psicoeducação, nada disso. Mas é uma conversa. Compartilhar um pouco da minha experiência como pai, o que eu também estudo sobre o comportamento humano, e talvez te direcionar em alguma coisa, te ajudar, porque quando você se relaciona, quando você interage com seu filho, independente da idade, mas vamos pensar em crianças aqui, você está se relacionando com alguém. Assim como você se relaciona com a sua esposa, com o seu pai, sua mãe, seus amigos, seu chefe, tudo isso são contextos de relacionamento e cada um pede algo de você. Você não trata todas as pessoas da mesma maneira, isso é um fato, não tem nem como, porque cada área da vida pede algo de você. Você não trata o seu chefe como você trata a sua esposa, não faz sentido, como você trata o seu marido. Os filhos não são diferentes nesse contexto, a gente trata os nossos filhos como filhos, mas nós temos uma história de vida. Antes dos nossos filhos, nós temos uma história. E, bom, talvez o seu relacionamento com seus pais não foram os melhores, ou seus pais não te trataram tão bem. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você teve um bom relacionamento com seus pais, priorize muito isso. Se você teve pais funcionais, dê muito valor. É muito importante. Mas quando nós interagimos com os nossos filhos, nós estamos nos relacionando com uma criança que um dia se tornará se tornará um adulto. E ele vai se socializar com outras pessoas. E o tipo de adulto que essa criança será, em grande parte vai depender de você hoje. Ou o tipo de jovem, de adolescente que ele será, vai depender muito de você. "Ah, mas na escola não tem controle". Vai depender de você. Você tem muita responsabilidade. Você pai, você mãe, tem uma responsabilidade muito grande na educação dos seus filhos. Até determinada idade, esse é um papel quase que exclusivamente seu. Isso daqui é muito importante, porque quando seu filho, a sua filha crescer, você vai continuar se relacionando com ele.
e pode ser que você crie um adversário. Pode ser que você crie alguém que você odeia. E olha, eu conheço pessoas que não têm um bom relacionamento com os pais, que odeia o pai ou a mãe, e aqui por coisas que os pais fizeram. E aqui eu não estou inocentando também o filho, mas os pais contribuíram para isso. Já chegou pacientes para mim dessa forma, onde não tinha um relacionamento bom com o pai e com a mãe, e muita coisa aconteceu lá atrás, seja porque os pais eram imaturos, narcisistas, manipuladores, agressivos. Percebe? A forma que você trata o seu filho vai influenciar no relacionamento que você vai ter com ele no futuro. E no futuro você pode ter um grande aliado, uma grande aliada, ou um grande inimigo. Tudo isso vai depender de como você educa os seus filhos. E a primeira coisa que você precisa fazer hoje é olhar para si e perceber a sua capacidade de guardar mágoa, a sua capacidade de ser vingativo, de ser vingativa. Você precisa olhar para si e começar a analisar a sua capacidade para isso. É como disse aqui, no trecho que eu li. Os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos, ressentidos. Quando você lida com uma criança, você está se você precisa entender se você está projetando nela a expectativa de que ela haja não como uma criança, mas como um adulto. Quando você cobra obediência demais de uma criança, e não que ela não deva ser obediente, não é sobre isso. Mas quando você cobra demais a obediência e espera que ela te obedeça da forma que você quer, você não está interagindo com uma criança, porque crianças não são assim. Você está interagindo com alguém ali que você espera que seja um adulto. Porque adultos, né, pelo menos funcionais, vão respeitar, obedecer na medida do possível. Criança não. Criança ela tá aprendendo a lidar com as próprias emoções, com os próprios impulsos, ela sente, ela reage, né. Às vezes ela tá com uma euforia tão grande que grita, estapeia, é isso que acontece. Quando você olha para o seu filho, para sua filha, o que é que você vê? Quem você vê? Você está vendo algo que eu uma ideia que eu desenvolvi quando eu me tornei pai, e eu sempre reforço com a minha esposa a nossa filha está há 2 anos aqui nesse mundo, há 2 anos. Eu, em comparação a ela, estou há 32 anos. Eu tenho mais tempo nesse mundo, mais experiência de vida aqui nesse mundo do que ela. Eu estou há 32 anos lidando com as minhas emoções. Eu estou há 32 anos lidando com os problemas aqui. Lidando com a tristeza, com a frustração, com a raiva, com o tédio. Eu estou há 32 anos lidando com isso. Agora imagina, pai, você, há 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos lidando com as emoções e nem você sabe fazer a gestão das próprias emoções. Nem você consegue se autorregular. E aí você quer que o seu filho de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos se autorregule, sozinha. Porque uma criança ela pode aprender, mas ela aprende com os pais. É com os pais que ela vai aprender, é com você. Então não adianta você esperar que o seu filho, que a sua filha haja de determinada forma se você não age. Se o seu filho e aí você precisa entender se você está interagindo com os seus filhos na base da reatividade. Se você está sendo vingativo, se você está sendo magoado, magoada, e você está apenas devolvendo o que você acha que é certo para essa criança. Quando aquela mãe disse: "Em casa você me paga", pense o seguinte, essa criança ela tem 2 anos ou 3 anos. Ela vai chegar em casa depois de uns 30 minutos ou 40 do que aconteceu, e ela nem lembra do que aconteceu. Mas aí a mãe vai ou bater, ou colocar de castigo, não sei. A criança nem sabe o porquê tá acontecendo. "Lembra lá no mercado que você fez?" A criança nem sabe mais o que aconteceu. Só que você está se vingando do seu filho. Você não está educando. E existe uma diferença muito grande entre se vingar e educar. Parece óbvia, mas na prática para muita gente não é. Quando eu educo, eu preciso entender o seguinte: o meu filho fez algo de errado. Eu tenho que olhar para aquele comportamento que foi errado e isso daqui foi errado. Gerou um incômodo em mim. Tem muitas coisas que as crianças fazem e gera raiva na gente.
Gera mesmo, é normal, a gente é ser humano, então a gente sente raiva. Só que eu não vou corrigir o meu filho porque eu senti raiva. Eu tenho que educar, corrigir o meu filho, porque, opa, isso que ele fez, se ele continuar fazendo isso, e se fizer isso com outras pessoas, essa criança vai ser odiada, vai ser um jovem odiado, ninguém vai querer estar perto. Ele não vai longe, ele não vai ter um bom futuro. Eu preciso corrigir esse comportamento, porque eu tenho que eliminar algo que vai tornar o meu filho uma pessoa pior, ruim. Então causou raiva em mim. Se gerou raiva em mim, vai gerar em outras pessoas. Esse é um comportamento que eu preciso corrigir. Isso é educação. Você sabe o motivo do porquê está agindo de determinada forma com o seu filho, com a sua filha. Agora, quando o seu filho faz alguma coisa, gerou raiva em você, e na mesma hora você já quer bater, já quer gritar, isso não é educação. Isso é só um pai e uma mãe emocionalmente imaturo lidando com uma criança que também é emocionalmente imatura. A diferença é que você já deveria ser maduro emocionalmente. A diferença é que você já deveria saber lidar com o que você sente, minimamente. Você já deveria saber lidar com o que você sente. Então, essa é a diferença entre educação e ser vingativo. Você sabe o porquê você corrigiu aquele comportamento do seu filho. Você sabe o porquê você disse: "Isso não pode". Você sabe o porquê você disse: "Olha, estou decepcionado com você, pelo que você fez. Esse seu comportamento gera isso, isso e isso. E eu não tolero mais ele". Então, isso é uma educação consciente. Repito, esse vídeo não é sobre educação, então só estou pontuando algumas questões aqui. Então perceba se você tem educado o seu filho, se na sua interação com ele, você tem educado ou você tem plantado um tipo de semente na interação com o seu filho, com a sua filha, no relacionamento, onde no futuro você vai ser uma mãe, um pai ressentido. E olha, eu conheço pais que têm um grande ressentimento dos filhos. Tem raiva deles ainda hoje por coisas que eles fizeram lá atrás, lá atrás. Uma criança fez algo e o adulto hoje ainda carrega a mágoa diante daquele adulto, ou seja, o filho que cresceu, que está diante dele, ele ainda carrega essa mágoa. É uma pessoa emocionalmente imatura, já era para ter resolvido. Então perceba que na sua interação com o seu filho, você pode estar construindo o vínculo saudável, um vínculo amoroso, um vínculo de respeito. Você pode estar criando um grande aliado, uma grande pessoa, alguém com a qual você pode contar e ele pode contar. Alguém de qual você pode até se orgulhar, ou você pode estar criando um grande inimigo. Alguém que você fala mal para outras pessoas. E às vezes você já faz isso de forma velada na infância. Quando uma criança que não é o seu filho, a filha de uma amiga, de um amigo faz alguma coisa, você fala: "Nossa, olha, tá vendo filho como aquela criança é bonita, inteligente, olha o que ela faz", e você não é assim. Olha o que você está fazendo com seu filho, olha o que você está colocando na cabeça dele. Aquela criança ali, ela é mais importante para mim do que você. Ela tem mais valor do que você, porque ela faz isso, isso e isso e você não faz. Que tipo de educação você acha que está proporcionando para o seu filho? Que tipo de relacionamento você acha que está construindo com a sua filha? Muitas crianças, quando chegam em determinada idade, na adolescência principalmente, que é onde ela vai lidar com emoções de forma mais intensa, onde ela vai lidar com a construção e consciência da própria identidade, uma coisa começa a acontecer aí, e ela vai acontecer de forma muito intensa. Ou ela vai se distanciar muito dos pais, ou ela vai se aproximar muito dos pais. É claro que ela vai ter a autonomia dela, ela vai descobrindo o mundo. Isso vai acontecer. Mas nesse período, ou ela vai se distanciar consideravelmente dos pais, ou ela vai se aproximar dos pais. Em decisões que ela vai tomar, ela vai pedir o conselho dos pais, porque ela sabe que os pais têm um bom conselho, um bom direcionamento, respeitando a liberdade dela, a autonomia dela. Ou ela vai ser aquele adolescente, aquele jovem que: "Olha, bom, meus pais nunca conversaram comigo, então não tem por que eu falar com eles agora. Tem amigos que me ouvem". E aí se tranca no quarto o dia todo, fica no computador, ou vive fora de casa, porque em casa nunca teve aquilo que, enfim, queria. E aí chega nessa idade alguns pais, mãe, o pai: "Nossa, mas meu filho não me procura, meu filho não conversa". Você quer isso agora.
Isso é algo que é construído, você não pode esperar algo que você não construiu. Você não pode esperar colher uma coisa que não foi plantada. Então, olha hoje para a educação, para a interação que você tem tido com seu filho, para o relacionamento que você tem tido com eles. O dia é hoje, o tempo é hoje, não dá para esperar que coisas aconteçam e você se arrependa de não ter sido melhor. Então, olhe para a criança que está diante de você, para aquele seu filho, para aquela sua filha, e comece a pensar: "Eu estou educando, eu estou direcionando bem o meu filho, eu estou construindo um relacionamento que vai de fato durar a vida toda, e é um relacionamento saudável? Ou eu estou criando um inimigo? Eu estou criando alguém que eu não suporto?". Gente, uma das piores coisas que uma criança pode ouvir, ou uma das piores coisas que pode acontecer numa casa é quando o pai e uma mãe diz: "Nossa, que filho insuportável. Nossa, eu não suporto essa criança. Nossa, que criança chata". Quando os pais dizem isso, não adianta esperar que outras pessoas, digam algo diferente. As pessoas também não vão gostar, não vão suportar o seu filho, a sua filha, vai achar chato, porque se em casa os pais têm essa postura com o filho, fora não vai encontrar nada diferente. E é essa a identidade que você está construindo no seu filho, na sua filha. Então tome muito cuidado no tipo de relacionamento que você está construindo. Construa um bom relacionamento. O seu filho, a sua filha, ela entende quando você diz alguma coisa. Ela só está tentando lidar com o que ela está sentindo, mas ela entende. Tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. E a paciência não é algo que ela brota, paciência ela é algo ativo, a gente constrói isso, então é algo ativo, não é passivo. Por mais que, né, passividade e paciência tenha ali uma certa raiz no significado, mas paciência é algo ativo. Então, olhe para o que você está construindo hoje. Porque olha, a pior coisa é passarem-se anos, você olhar para aquele adulto e não desejar estar perto dele. Ou esse adulto que você construiu olhar para você e não suportar olhar para você. Essa deve ser uma das piores experiências. Então se esforce para construir um bom relacionamento com os seus filhos. Eu digo isso como pai. Eu, como pai, me esforço todos os dias, sou falho, né, tem dia que a gente não está num bom dia, tem dia que a gente não lida muito bem com as próprias emoções, então eu também estou nessa construção, mas é muito importante a gente ter consciência disso. É a minha responsabilidade. Ser maduro nessa interação é minha responsabilidade. Meu filho ainda está se desenvolvendo. Eu que tenho que ser a pessoa madura. Minha filha está se desenvolvendo. Eu, como mãe, que tenho que ser madura. "Ah, mas você não sabe, eu trabalho o dia todo, chego cansado, estressado". Tudo bem, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas seu filho não tem culpa. O seu filho não tem culpa da vida que você escolheu. Se tudo que você escolheu ao longo da sua vida te levou para isso que você vive hoje, o seu filho não tem culpa. Se você trabalha o dia todo, o seu filho não tem culpa. E isso pode até ser um pouco duro na hora de falar, mas seu filho não tem culpa mesmo. Então, se você desenvolveu um estilo de vida que hoje te deixa estressado, e por causa desse estresse você acaba sendo raivoso, vingativo, vingativa com seu filho, eu tenho que deixar bem claro, a culpa não é dele, a culpa não é do seu filho, não é mesmo. E aqui eu não estou tirando algumas responsabilidades, é claro que os filhos têm, independente da idade. Cada idade existe um grau de consciência, de maturidade. Existe, tudo isso é construído, mas a responsabilidade é sua. Então, se hoje você tem um estilo de vida que te deixa mais estressado, estressada, e por conta disso, você não consegue ter um mínimo de um bom relacionamento com eles, a culpa não é deles. Então reavalie o seu próprio estilo de vida, o seu próprio trabalho, veja por quanto tempo você quer levar esse estilo de vida que só estraga o relacionamento que você tem com as pessoas que você ama. Então se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, toda semana temos vídeos aqui. Também deixa um comentário, como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Como que você vê o seu relacionamento com os seus filhos? Nos vemos no próximo vídeo.